Eu quero saudar a todos que nos acompanham pela TV Manaim, canal 126, também aqueles que estão nos assistindo pelo canal 85, via Sky Livre, aos que nos veem também pelas plataformas digitais, o canal oficial da igreja no YouTube, com a paz do Senhor Jesus. E queremos nesta hora dizer que estamos aqui nos estúdios da Rádio Manaim para falarmos a respeito de um assunto de ciência e fé, que é a robótica. E estamos aqui com membros do grupo para tratar a respeito desse assunto. Inclusive um convidado aqui, o professor Tiago, que é internacional. Hoje nós estamos bem representados, né? Hoje nós estamos muitíssimo bem representados aqui pelo nosso convidado. Primeiro cumprimentar o professor Tiago com a paz do Senhor. Amém, Pai do Senhor a todos. Muito bem, estamos aqui hoje com o doutor Alessandro Correia Vitorino. Paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Paz do Senhor, Willer. Paz do Senhor, Tiago. Prazer estar aqui. Maravilha, prazer todo nosso, uma alegria muito grande, né? O nosso irmão que reside em Paris, não é isso? Na França? Isso, na cidade de Compiègne. Muito bem. Normalmente, meu irmão Alessandro, quando a gente inicia, né, os episódios do programa Ciência e Fé, a gente sempre traz o currículo do nosso irmão, né, do nosso convidado. E dessa vez eu gostaria que o próprio irmão trouxesse aqui, né, suas credenciais, a sua graduação, suas especializações, né, que os irmãos vão percebendo a íntima relação com o tema, né, que a gente vai tratar aqui, que é a robótica. Perfeitamente. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, pelo convite, né, que foi uma agradável surpresa, né, uma bênção do Senhor para mim, né, poder participar aqui junto com os irmãos nesse programa muito importante, não é? E, então, sobre a minha trajetória, né, eu sou natural do Espírito Santo, né, eu nasci em Vitória, né, e cresci em Viana, né, e estudei, fiz o ensino médio em Aracruz, né, na época foi um curso tecnológico, um curso de tecnologia mecânica, né? E depois eu ingressei na Universidade Federal do Espírito Santo, né, no curso de engenharia mecânica, né? Isso em 91, exatamente. E onde me formei, né? Me formei em 96, né? Em engenheiro mecânico, e depois continuei os meus estudos em Campinas. Eu fui para Campinas, na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, e integrei o programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, na Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, né? Onde eu, então, comecei a estudar sistemas robotizados, né? Então, eu defendi uma dissertação de mestrado em robótica móvel, né, em 98, e no mesmo ano eu iniciei um doutoramento na França, né? Em Nice, no sul da França, no sudeste da França, no instituto que se chama Instituto Nacional de Pesquisas em Informática e Automação, né? E continuei estudando sistemas robotizados, abordando outros aspectos, além daquilo que eu já havia desenvolvido no meu mestrado. Muito bem. Defendi a tese em 2002. Em 2002. 2002. Então já tem um bom tempo aí de experiência, né? Verdade. Então, é um currículo muito vasto, né, do irmão. Sim. Eu acho que tem todas as credenciais e mais um pouco para falar de um assunto assim tão interessante, né? Porque quando a gente fala de robótica, abrange tantas coisas, né? É interessante aqui, o professor Tiago, porque a formação dele é engenharia mecânica. E sempre eu vou mencionar o currículo do professor Tiago, às vezes em seminários, né, eu sempre coloco ele como engenheiro mecânico. Eu até brinco que é um sinal da parte do Senhor para ele poder fazer esse curso. Tá querendo me botar ainda no cálculo de novo? Misericórdia. Mas muito bom. É uma trajetória, é um percurso muito longo, né? A gente vai parar para pensar, tem os bons anos da graduação, do mestrado, doutorado, e é uma coisa que sempre vem à tona nas nossas conversas de ciência e fé, isso porque há um público importante nosso também, que são os jovens. Perfeitamente. Os jovens universitários.
E eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, nessa sua trajetória, né, nos seus estudos, houve momentos de conflito entre ciência e fé? E como que foi essa sua trajetória, essa sua jornada acadêmica em relação a esses dois elementos? Certo. William, na minha trajetória, né, eu vivi, né, a experiência de que não há conflito entre ciência e fé, né? O pastor Giudetti sempre nos diz que a vida do servo é profética, né? Então nós entendemos que em cada etapa da nossa vida, se nós servimos ao Senhor, ela é conduzida pelo Senhor, né? Então, no meu caso em particular, toda a minha trajetória, né, quando eu olho para trás, né, eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor colocou todos os pontos de modo que eu estivesse lá onde eu deveria estar, né? Então, por exemplo, eu me lembro, né, na experiência quando eu fui para a França, não é? No meu doutoramento, eu estava em Campinas, terminando o meu mestrado, e o meu orientador, então, me chamou e me apresentou um programa, na época da CAPES, né? A CAPES é o Conselho Nacional, e de apoio ao doutoramento de brasileiros no exterior, não é? Então, eu não sei se hoje já se faz, mas na época havia um programa de doutorado pleno. Então, o governo brasileiro pagava bolsas de 4 anos para alguém ir para o exterior, se especializar e voltar com doutoramento, não é? E ele falou, olha, se você quiser, eu te ajudo. Nós montamos um programa. O programa é extremamente seletivo, porque é nacional, né? E como hoje, na época, já não havia tantas bolsas assim, né? O recurso sempre foi escasso. E eu disse a ele, olha, eu vou pensar, né? Eu vou pensar, mas dentro de mim, eu falei, eu vou consultar ao Senhor para saber qual é o plano do Senhor. Então eu procurei o meu pastor na época, em Campinas, e ele me disse, Alessandro, olha, eu não entendo nada disso, mas eu posso te ajudar, nós vamos consultar ao Senhor, né? Então o pastor, assim, com muito presteza, né, me levou ao grupo de intercessão e nós então oramos nesse assunto, não é? Se eu deveria pleitear o doutorado no exterior ou continuar um doutoramento na Unicamp, né? Que o programa já estava bem consolidado na Unicamp, problema nenhum. E na reunião do grupo de intercessão, entre outros dons, né? Eu me lembro que um irmão muito simples, sabe, que acho que nunca viajou para o exterior, ele teve uma visão, ele me via em frente à Torre Eiffel. Ele nem soube se expressar, porque não sabia. Falou, pastor, algo assim grande e tal. É a França, isso, a França, né, a Torre Eiffel. E pronto. Então, assim, nessa reunião, né, a conclusão e o discernimento, né, foi que o Senhor estava determinando, dirigindo para o doutoramento no exterior, né? Muito bem. Então, os meses se passaram, né? E, obviamente, eu iniciei o processo, né? E nesse processo, o destino, né? Ou seja, a universidade acolhedora só se define no final, né? Então, primeiro é o currículo, então ali já seleciona alguns, né? E depois nós precisamos ir em São Paulo fazer uma entrevista, enfim, tem várias etapas, e no final é a instituição, não é? Eu estava terminando em uma das experimentações do meu mestrado, o diretor nesse instituto de pesquisa onde eu fiz as experimentações, né, ele me perguntou, o que você pensa em fazer depois do doutorado, não é? Eu expliquei a ele, olha, estou pleiteando uma bolsa no exterior. E foi aí que ele me disse, né, olha, eu fiz o meu doutorado na França, né, em Nice, eu tenho contatos lá, se você quiser eu posso intermediar um contato, tá? Quando ele me falou disso, eu me lembrei da visão lá na reunião do grupo de intercessão, há uns 6 meses antes, né? Quando o irmão me via em frente à Torre Eiffel. E daí eu
aquilo definiu, né? Ele me falou, Maravilha. definiu, então nós fomos assim, e as coisas se desencadearam e eu fui para o doutoramento na França. Então, ou seja, algo que era profético, né? Que dirigiu algo que se tornou a minha carreira profissional, científica, não é? Eu defendi uma tese de doutorado, me tornei um pesquisador, né? E hoje eu trabalho nessa área de pesquisa. Que maravilha, né? Essas experiências nos marcam muito. E dentro daquilo que nós já até conversamos um pouco, né, antes de iniciarmos aqui a gravação do programa, não foi apenas no campo, digamos, acadêmico, profissional, que o senhor concedeu grandes experiências para a sua vida, né? Mas também com relação à obra do Senhor, né? Sim, sim. E olha, Willer e Tiago, eu costumo dizer assim, o meu doutoramento na França e tudo foi um pretexto do Senhor para que a obra se realizasse, né? E foi algo maravilhoso. Eu cheguei em Nice, né? Nós chegamos, eu e a minha esposa na época, nós chegamos em 98, não é? E nós não tínhamos igrejas, né, na França e nem na Itália, né? Tínhamos igreja em Portugal, né? E na época, então, eu fui com o número de telefone, né, de um pastor no Porto, né? Então, quando chegamos lá, eu logo disse à minha esposa, isso foi em setembro, logo disse, olha, nós vamos nos preparar, vamos passar vigília lá na igreja em Portugal, vamos para lá. Então, eu entrei em contato, né, e nós fomos, e fiz o contato lá, e os pastores começaram a me dar assistência em Nice, né, vi um pastor. Então, o pastor então veio me visitar em Nice, não é? Sim. E nessa primeira reunião, as pessoas que estavam lá se tornaram o nosso grupo de Nice, né? Que hoje é a nossa igreja em Nice, né? Isso em 2000, precisamente, né? E depois, em 2006, nós iniciamos cultos em Paris, né? De início, né, nós já intermediávamos alguma atividade em Paris, os irmãos participavam conosco nas reuniões em Nice por telefone. Na época não havia, não é? As ferramentas de hoje, que temos hoje, então, por telefone, colocávamos o telefone no meio, assim, no Viva Voz, e o irmão participava conosco lá de Paris, nosso culto em Nice, né? O irmão Jeroma, que é o nosso irmão francês lá de Paris. Né? E depois um grupo se formou em Paris. E então eu passei num concurso na universidade onde eu sou professor hoje, né? Na Université de Tecnologia do Compiègne, né? Em 2006, e nós começamos então a ter cultos toda semana lá em Paris. Depois alugamos um local e assim foi. A obra prosperou, está prosperando, graças a Deus. Isso é muito bom, né? São experiências maravilhosas. E a gente foi observando aqui, né, professor Tiago, que não apenas houve conflito, jamais houve conflito entre ciência e fé. É verdade. O Senhor acrescentou inúmeras experiências à vida do nosso irmão, né? Academicamente e até mesmo ali sendo esse, digamos, até um instrumento para que a obra do Senhor prosperasse naquele país, né? E é motivo de nós glorificarmos ao Senhor, que sempre oramos, né, para os nossos irmãos no exterior. Inclusive temos, além do nosso irmão Alessandro Vitorino, outros irmãos também que pertencem ao grupo Ciência e Fé, né, estão no exterior e têm realizado a obra do Senhor e tem ocorrido ali inúmeras experiências, né? Bem, então, feita essa abordagem já desse histórico, né, podemos dizer assim, da sua trajetória acadêmica, também com relação às experiências na obra do Senhor lá, na França, meu querido, quais são as atividades específicas, né, que o irmão exerce ali dentro da área da robótica, né, para que os que estão nos assistindo aqui possam compreender direitinho qual que é a sua atividade profissional. Certo. Eu sou pesquisador, né, em veículos inteligentes, né? Então eu desenvolvo, né, junto com a minha equipe, com meus alunos, né, com meus doutorandos e mestrandos, nós desenvolvemos sistemas embarcados
em veículos ditos inteligentes, né, entre aspas, ou seja, são veículos robotizados, né, para que esses sistemas tenham funcionalidades de autonomia, né? Por um lado, de condução autônoma, né? Em inglês vem do self-driving, né? Uhum. E por outro lado, né, para assistência ao condutor. Então, nós usamos, né, primeiramente, tendo desenvolvido a funcionalidade de navegação autônoma, no segundo momento, nós utilizamos essa funcionalidade na assistência a um condutor que está presente conduzindo o seu veículo. Né? Entendi. Muito bom. Interessante isso, né? Essa questão dos carros autônomos, assim, os carros que auxiliam. Hoje em dia, a robótica está muito presente, né, na nossa vida cotidiana. A gente vai ver dentro da medicina muitas cirurgias feitas através de robôs, né? A gente vai ver no nosso dia a dia, a gente utilizar equipamentos no nosso dia a dia que são robotizados, que hoje já tem a inteligência artificial já muito também envolvida nisso. Isso é gratificante porque nós vemos que cumpre-se no nosso tempo a palavra do Senhor, que é nos últimos dias a ciência se multiplicará. Perfeitamente. Se a gente for olhar para trás, assim, vou colocar pouco tempo, assim, 20 anos, se a gente falasse desse tipo de equipamento que a gente tem hoje há 20 anos atrás, muito provavelmente falasse, não, isso aí é para muito tempo, para mais uns 50 anos. Mas não, a gente vê que nos últimos 20, 30 anos, essa parte de tecnologia, ela deu um salto muito grande. Sim. E realmente ela se multiplicou, né? Isso para nós, humanamente falando, para nossa razão, é um grande benefício, né? Para evangelização também, igual o irmão falou que na época que estava reunindo, ainda era no Viva Voz, hoje nós já temos a internet já muito difundida, então a gente tem as reuniões em videochamada, né? E é muito mais facilitado. Auxiliou também nessa questão da evangelização, né? A evangelização também, isso é muito importante. A tecnologia hoje ela é fundamental para nós. Exatamente. É muito importante mesmo, né? A gente observa esse desenvolvimento tecnológico e, para não deixar de falar um pouquinho também da área da biologia, né? Porque é a minha área, doutor Alessandro, mas é porque hoje a gente tem estudos sendo desenvolvidos com a utilização da robótica mesmo, até com o estudo de biomoléculas de DNA. Então, existem interações que acontecem entre partes dessa molécula, né, que são extremamente rápidas e que a ação humana ela é limitada para poder identificar essas interações. Então, essa conexão da biologia, né, com a robótica, ela seria a nível nanomolecular. E é muito interessante isso, porque a gente vai observar esse desenvolvimento da ciência dentro desse aspecto que o professor Tiago ele mencionou, e eu queria aproveitar isso até para perguntar ao doutor Alessandro como que funciona essa parte da robótica na educação. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje, na educação básica, a gente tem a utilização da robótica praticamente como uma disciplina, né, dentro do currículo escolar. Então, o próprio professor Tiago mesmo, ele faz um trabalho muito bom aqui na Escola Dodge, com relação ao ensino de robótica para ensino fundamental. Isso. E como que isso ocorre, por exemplo, lá na França? Né? Tem alguns estudos, algum tipo de desenvolvimento, né, para que as crianças, os adolescentes, os jovens, né, eles utilizem dessa tecnologia? Sim. No sistema francês, né, os jovens, né, os adolescentes mesmo, né, eles começam estudando uma matéria que faz parte do currículo deles, que é tecnologia, né, tecnologia. Então, os meninos de
na idade de 13, 14, 15 anos. Sim. Então, eles têm na escola uma matéria que chama tecnologia. Então, ali eles começam a estudar os computadores, os sistemas interativos, né? E robótica faz parte também desse programa, né? E em termos, digamos, universitários, né? Por exemplo, no nosso instituto de pesquisa, né, onde eu trabalho, nossa universidade, nós temos as portas abertas, né? São períodos no ano onde nós recebemos, digamos, a comunidade, né? Para visitar as instalações, os equipamentos, os sistemas de experimentação, não é? Mas também algo que é notório é chamado Festa da Ciência. Então, na França, anualmente, né, meados de outubro, mais ou menos, então, nós temos algo que se chama La Fête de la Science. Então, é na França toda. Então, o Ministério da Ciência define um tema, né, e então todo mundo trabalha no sentido de montar os estandes e atividades dentro daquele tema, né? Ou não, né? O foco seria aquele tema. Por exemplo, esse ano é água. O tema é água. Entendi. Então, os meus colegas, professores de matemática, modelização de fluidos, então eles ficaram muito assim satisfeitos. Mas nós na nossa linha, né, de sistemas robotizados, veículos inteligentes, então nós mostramos os nossos desenvolvimentos, né? Mas enfim, a La Fête de la Science é um período de 4, 5 dias onde a universidade se abre, né, os institutos de pesquisa se abrem, e nós recebemos os alunos que vêm em ônibus, né? Então vêm das escolas vizinhas, né? Vêm e passam nos estandes e olham. Então são criancinhas pequenininhas, né? E assim, é uma experiência muito positiva, porque primeiramente é um exercício difícil para um pesquisador. Sim. Vulgarizar o trabalho, né? Falar de forma simples das equações diferenciais que modelizam a dinâmica do sistema para uma criança, né? E o olho da criança brilhar vendo aquilo é uma coisa maravilhosa. Então, sim, nós temos essas atividades que são muito prazerosas e muito frutíferas. Muito bom, muito interessante. Né? A gente tem até algumas experiências dadas as devidas proporções, né? Porque no seminário de Unidos em Família nós tínhamos a Feira de Ciências. Feira de Ciências. E isso aí a gente vê também no olho da criança ali, do adolescente. Essa aproximação com a ciência faz com que a criança tenha o desejo, né, de ali depois estudar, depois progredir numa carreira científica, e principalmente mostrando que essa é aquilo que nós falamos no início do programa, que ciência e fé, elas vão coexistir dentro de universos distintos, né? A ciência vai falar das coisas dessa vida e tá tudo certo, e a fé vai trazer aquilo que são da eternidade. Que a ciência, para nós, é importantíssimo. Nós não temos como anular a ciência, muito pelo contrário. A ciência, para nós, é muito importante, né? Até no Manaim, no final de semana, nós falamos, nós confiamos na ciência. Sim. Toda vez que a gente liga o nosso carro, nós estamos confiando em todos os sistemas que tem ali, dirigir. Toda vez que a gente usa o celular, o tablet, né, a gente confia nessa parte científica para essa vida. Mas assim também nós confiamos na ação do Espírito Santo, que é a fé na nossa vida, para a vida eterna, né? Se nós confiarmos na ciência para a vida eterna, nós vamos falhar. Mas a confiança tem que estar na fé, tem que estar no Senhor, porque Ele faz parte desse universo redentor, né? A fé faz parte disso, e a fé vai nos conduzir para morar com o Senhor na eternidade. Muito bem. Inclusive, nós percebemos, de fato, a interação das crianças, né, no estande da robótica, como elas ficam alegres, né, e muito interessadas. Elas gostam, né, dessa parte de robótica, elas gostam muito, elas gostam, elas brincam, e é uma bênção para a gente. São experiências que a gente presencia, porque nesse momento do seminário, né, Unidos em Família, você tem a interação das crianças, e isso é uma aproximação da família como um todo,
Mas interessante é que eles ficam muito surpresos, porque quando eles vão se aproximar dos estandes, então há aquela expectativa ali do conhecer, né? Ainda que de uma forma ainda bem inicial, Bem simples, mas né? de uma forma bem simples, eles têm ali um contato com a ciência. Mas eles se surpreendem porque num dos nossos estandes, normalmente sempre fazemos uma aplicação espiritual em cima daquilo. Então sempre há um ensino científico, mas a gente sempre traz alguma informação da palavra, algo que traga um ensino de fato espiritual para as crianças, e isso é uma alegria para todos, né? Muito bem. Esses carrinhos, né? Eu não posso chamar de carrinho, Pode, né? não tem problema não. Esses aqui são alguns modelos que a gente trabalha lá na Escola Dodge. Nossa. Iniciando justamente nessa parte inicial da educação no ensino fundamental, né? A gente inicia com eles alguma programação em Arduino, né, em C. Eles começam aprendendo, eles vão aprender a parte mecânica, que é essa parte onde as rodas vão girar. Vão aprender também a parte da eletrônica, que é uma base também da robótica, e a programação. Nós temos basicamente, né, nós temos esses 3 tripés aí na robótica, é mecânica, a eletrônica / elétrica, né, e programação. Então, no Dodge a gente começa já, na escola Dodge a gente já começa a iniciar os alunos já no 6º ano. A gente já fala um pouco de eletrônica básica, no 7º ano a gente fala um pouco de mecânica, e o 8º e 9º ano a gente já trata já a parte robótica mesmo, de programação. Programação, sistemas embarcados. A gente começa a programar algumas coisinhas. Muito interessante. E isso aqui, se a gente for trazer para o campo espiritual, né, nós vamos ver que o Senhor, ele é o grande arquiteto do universo, né, já diz a palavra. Então, ele que construiu tudo. E como ele construiu tudo, ele tem acesso a tudo. Ele é maravilhoso, de uma só palavra, ele muda tudo. Aqui, num carro desse, e nos carros mais tecnológicos, nós podemos mudar um código-fonte aqui e mudar todos os parâmetros dele. Então, no carro lá autônomo, eu programo, no caso aqui o irmão, né, ele programa para... Não, quando apertar o acelerador, o carro vai andar para frente. Então, isso é uma programação comum. Mas eu posso mudar lá, não, quando apertar o acelerador, o carro não vai andar. Não vai reconhecer o acelerador. Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Então, a gente pode fazer essas mudanças e a máquina ela vai atender aquilo que foi a nossa mudança do código-fonte. O Senhor também ele tem acesso ao universo e ele muda aquilo que ele quer. Nós estamos presos a esse universo na largura, altura, profundidade e tempo, nessa questão da matéria. Mas o Senhor ele não está preso a isso. Ele está fora desse universo, então por isso quando ele fala o servo às vezes está numa enfermidade incurável, que a ciência não vai explicar nunca, e o Senhor fala que vai ser curado e é curado. Muda o código. Muda o código. Ele vai lá e muda todas as coisas, ele muda o que ele quiser, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo existe pela palavra do seu poder. Então, o código que criou tudo foi a palavra de poder do nosso Deus. E como criou também, ele modifica. Ele modifica tudo. Então, por isso que lá na palavra, olha assim, quando o Senhor fala conosco, tudo se faz novo, né? Paulo também fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque Deus é esse ser maravilhoso que ele tem acesso a tudo e pode modificar tudo numa só palavra. Exatamente. Né? E aí nós vemos exatamente essas manifestações, esses milagres, né? Sim. Na nossa vida diariamente, né? E conduz tudo, né? Agora, o irmão Alessandro, ele olha para trás e vê, assim, tudo que Deus conduziu na sua vida profissional, na sua vida espiritual, para chegar nesse momento, para a obra ser estabelecida na França, como o irmão testemunhou. Mas Deus já estava com esse caminho já traçado, ele já vai aqui, vai ali, e o Senhor vai conduzindo tudo, né? Nós glorificamos ao Senhor, né, por termos irmãos nossos, né, com o gabarito, o currículo do nosso irmão, que o Senhor usou dentro da sua área do conhecimento, né, no seu trabalho, nas suas atividades, mas principalmente para levar a palavra do Senhor. Então, isso é algo muito importante e ficamos muito felizes, né, de termos membros do Grupo Ciência e Fé, desse quilate, e ainda mais aqui presencialmente conosco, né? Maravilha, professor né? Tiago.
Olha, para mim foi uma grande experiência, né? Uma bênção de Deus poder estar aqui, né? É, e agradeço muito pelo convite, né? E estou à disposição, né? À disposição para outras interações, outros Ah, com trabalhos, né? certeza. E vai ser sempre uma bênção para mim poder contribuir. Muito Amém. bem. Eu já queria, então, agradecer a sua participação. Eu espero que seja a primeira de muitas, né? Quando vier aqui ao Brasil, nos avise Com certeza. para a gente poder fazer outras gravações, né? Outras interações, que vai ser muito importante. A Com paz do prazer. Senhor, viu, querido? Paz do Senhor. Professor Tiago, a paz do Senhor, então, até o próximo programa. Paz, Senhor. Amém. Amém. Eu quero despedir também de todos os irmãos, aqueles que nos acompanharam pela TV Manaim, pelas plataformas digitais, canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A todos, a paz do Senhor Jesus.